Meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos hoje aqui, pela graça de Deus, mais uma vez para a ministração da lição 8 da EBD de Candel, ainda sobre o tema do trimestre Aviva a Tua Obra. Estudaremos hoje sobre o avivamento espiritual no mundo. Me chamo Samuel Borges, servimos ao Senhor na congregação ali em Candelária, e sobre a temática do trimestre estudaremos avivamentos espirituais ocorridos principalmente na história da igreja em séculos mais recentes. É algo que todo cristão deve ansiar, desejar ardentemente, ver o mover do Espírito, que isso produza santificação, conversão, curas divinas, né? Porque isso é o que tem acontecido nos avivamentos em vários momentos da igreja, e é algo que hoje nós cristãos odiernos devemos também anelar. E a lição traz como primeiro ponto o avivamento no tempo de Ezequiel, né? Faz uma alusão aos vales dos ossos secos, né? Que mostra a situação da época, do momento, né? Dos dias que vivia o Reino do Sul, Judá, e já em cativeiro, né? E Deus trazendo promessa de uma restauração local, como também no futuro uma restauração nacional e espiritual. No capítulo 47 trata das águas purificadoras, que nos remete a uma profecia para a plenitude, né, da restauração espiritual de Israel, que entendemos que isso vai só ocorrer durante o milênio, né? Foi objeto de estudo em lições mais recentes, passadas, né? Mas para nós hoje, no estudo da lição, estudando sobre avivamento espiritual no mundo, a maior lição dos vasos, dos ossos secos e das águas purificadoras, o que é que nos ensina no contexto da lição de hoje, né? Na verdade, Deus é quem pode trazer, né, vida onde não há vida, manifestar fogo santo onde haja frieza espiritual e avivar quem está morto, né? Essa é a maior lição, né, dos vales dos ossos secos, do mais improvável, do mais inóspito, né, onde não se esperava vida, Deus pode trazer vida. Essa é a grande lição, e é assim que se acontece também em avivamentos espirituais, né? Provém de Deus, vem de cima, não surge de baixo, né? Aqui embaixo está a necessidade de nós, igreja, povo de Deus, como também essa pobre humanidade sem Ele, né? Mas o ponto 2 da lição nos chama o compromisso de trazer alguns exemplos, alguns relatos, de avivamentos que aconteceram na história da igreja, né? E nós vemos o quanto foi decisivo na história da igreja, né? Quando para alguns a igreja, né, estava perdendo a sua finalidade, os inimigos do evangelho já debochavam dele como que não tivesse nenhum poder, nenhum valor, nenhuma capacidade de reação em momentos de crise. E quando olhamos a partir do século XV, XVI, né, desde os pré-reformadores, dos reformadores, e que culminou na reforma protestante, né, tempos em que mais valia a tradição religiosa, a tradição dos homens, do que a palavra de Deus. Quer dizer, como que a palavra é presa sob o poder do clero corrompido e absolutista. É nesse contexto que surge a reforma, e a partir da reforma, o mundo pós-medieval nunca mais foi o mesmo. É porque ali Deus começou a trabalhar na igreja diante da situação deplorável em que se encontrava a marcha do evangelho naqueles dias. A gente sabe também que muitos pagaram com sua vida, né,
para fazer prevalecer a proeminência da palavra de Deus, né? Ofuscada, negada pelas tradições dos homens, dizendo-se representantes de Deus na terra, né? E a exemplo a gente pode mencionar o movimento puritano, né, que se estendeu do século XVI ao século XVII, né, por volta de 1560 a 1662, né? Teve uns 20 anos aí de poder político dentro da Inglaterra, mas na verdade foi um movimento mais de fins, de ressurreição, digamos assim, de soerguimento, né, da fé protestante. Tanto é que é considerado o mais zeloso movimento da fé protestante, né? E a gente sabe das desavenças de Henrique VIII, ano 1534, quando ali, em briga com o clero, surge a igreja anglicana. Mas, por outro lado, já 1553 a 58, estava a filha dele, Maria Tudor, querendo acabar, arruinar, perseguindo a igreja, já a igreja local, a igreja oficial da Inglaterra, que era a igreja anglicana, mas ela naquele momento queria arruinar com a igreja, né? E nesse cenário é que surge, né, os ingleses protestantes, que foram chamados de os puritanos, né? E o que é que queriam os puritanos? Eles queriam a reforma da igreja anglicana, queriam se distanciar do romanismo, né, que havia dentro da igreja, né? Queriam reforma do governo da nação, queriam fortalecer as famílias, queriam modificar, rever as estruturas sociais, né? E tudo isso agora era pautado pela pregação e o ensino da palavra para toda a sociedade. Porque como tinha uma visão calvinista, né, davam muita ênfase à soberania de Deus e ele, Deus, governava sobre tudo e sobre todos. De modo que o evangelho agora ia abarcar tudo que viesse pela frente, assim, digamos, com a disseminação da palavra de Deus. Era esse o grande desejo do movimento puritano. Mas o grande legado do movimento puritano foi a Assembleia de Westminster, né? que é considerada a mais notável Assembleia Protestante de todos os tempos, e homens pautados de erudição teológica, no fervor da oração puritana à época, eles montaram essa Assembleia, mesmo debaixo de uma guerra civil inglesa, né? Eles estavam voltados para melhorar o nível espiritual da igreja daqueles dias, né? E como resultado foi a confissão de fé, o catecismo maior ou menor, que foi a base de fé de toda a igreja reformada, tanto na Inglaterra como na Escócia, né? E ainda hoje são os fundamentos, né, do presbiterianismo e várias outras denominações históricas, né? E passado este movimento, né, porque eles foram expulsos da Inglaterra já por volta de 1660, né, surge agora na Alemanha o movimento pietista, ou o movimento piedade, já no século XVII, né, porque fontes históricas também apontam que a ortodoxia da igreja luterana na Inglaterra estava morta, né? Havia muita briga em torno de questões teológicas, mas longe da piedade, longe do fervor, longe de uma visão missionária de alcançar vidas, né? E havia sim uma necessidade de um avivamento espiritual, e começa através de Philip Spener, em 1666, quando ele reúne um grupo de irmãos em sua casa e com reuniões regulares, né? E estudo da palavra. Ali é o marco do movimento chamado Movimento Piedade ou Pietismo, né, na Alemanha. E é difícil a gente aquilatar o trabalho de Deus dentro desses movimentos, avaliar, numerar, quantificar o que Deus foi fazendo através desses movimentos, aparentemente sem muita importância para a igreja. Na verdade, teve muita importância naquele contexto daqueles dias, né? Tanto é que 1727, né, depois que o conde Nicolau Zinzendorf, né, recebe os irmãos moravam em uma fazenda dele, num lugar chamado Ermurt, né, a cabana do Senhor,
Isso em 1722, 1727 desce ali o poder de Deus, o que eles chamaram que aconteceu o nosso Pentecoste, né? De modo que aquele grupo de irmãos, que inicialmente eram 300 morávios que tinham vindo da Tchecoslováquia sob perseguição para a Alemanha, né? Que falavam língua alemã e correram para a Alemanha fugindo da perseguição, né? E é lindo ali aquele despertar espiritual nas palavras de Zinzendorf, quando ele dizia que o Salvador permitiu que viesse sobre nós um espírito do qual até então não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento. Até agora nós tínhamos sido líderes e ajudantes. Agora o próprio Espírito Santo assumiu o controle total de tudo e de todos. E assim, é importante frisar também aqui que quando falo desse avivamento na Alemanha, na verdade a gente já encontra um líder liderando um grupo, né? E na verdade ele já era fruto do movimento pietista, porque ele tinha passado, né, pela Universidade de Halle, e ali estavam os pietistas, né, promovendo o trabalho, o movimento de piedade de volta às Escrituras, de volta à dependência de Deus, do Espírito Santo no seio da igreja. E ele era um dos frutos desse trabalho, e agora aqui ele liderava esse grupo dos irmãos morávios, né? A verdade é que o resultado foi que houve tanta fome da palavra de Deus que naquele local se fazia 3 cultos por dia, lotados, e o povo buscando a Deus, né? Aí vem o despertar também missionário dos irmãos moráveis no ano de 1731, quando o Zinzendorf vai à Groenlândia, à Dinamarca, né? E tem contato com os nativos daquela região e um clamor por missionários, né? Quando ele volta à Alemanha, ele lança o desafio aos irmãos moráveis, que aceitam de coração e fervor, né? O coração ardendo para a evangelização, e é a partir daí que começa as missões transculturais moráveis, né? No ano 1732, né? Aí não dá para a gente ir em maiores detalhes aqui, mas apenas trazer um ponto interessante. Quando mais tarde Zinzendorf, que era um dos líderes desse movimento de enviar missionário, preparar, instruir, orientar, né? Infelizmente naqueles dias não tinha sustento para missionário, o próprio missionário é quem deveria se sustentar, mas nada disso impediu de irem adiante e levar a mensagem do Evangelho, né? Mas certa vez perguntaram a Zinzendorf como se explicava tamanho fervor dos irmãos morávios em evangelizar e levar a mensagem da palavra de Deus, principalmente aos povos pagãos, movimento este que ninguém ainda havia feito na história da igreja. E ele, baseado em Isaías 53:11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, ele respondeu: estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Louvado seja Deus. E assim foi, né? E quando Guilherme Carey, mais tarde, 50 anos depois, viu os relatos do que estavam fazendo os irmãos morávios, ele ficou profundamente também tocado, né? Influenciado de também levar o evangelho aos pagãos, né? Que, como muitos já sabem, né? Guilherme Carey foi o pai das missões modernas, mas o que se observa é que 50 anos já estavam os irmãos morávios, né, em pleno campo, né, de evangelização, né? Outro exemplo que merece atenção é de avivamentos do Espírito Santo, do agir de Deus no mundo, tocando e despertando a igreja para a sua missão, quando a gente olha para a Inglaterra do século XVIII, né? Porque aquele despertamento que veio, né, lá a partir da Universidade de Oxford, onde havia um grupo de jovens cristãos, né, ingleses, que começaram a buscar a Deus e fazer vigília de oração, né? Naqueles dias havia uma decadência espiritual sem precedentes, né, na Inglaterra. Era crítica e lastimável a situação da igreja na Inglaterra. E se atribui muito ao iluminismo, né, que foi chamado do século XVIII, o século da luz, né,
e na verdade era a exaltação da razão sobre a fé, e grande parte da Europa já não cria mais na Bíblia como palavra de Deus, né? Estava apagado naqueles dias o fogo da fé cristã. E para muitos o protestantismo já estava morto e enterrado, era o que se dizia no século XVIII. Templos fechados, igrejas vazias, pregadores sem testemunhos, né? Nos vícios, nas prostituições, na jogatina, a incredulidade reinava. Era essa a situação. Há historiadores que dizem também que em Londres, de cada 6 casas, em média, uma era um prostíbulo. Dá uma ideia da decadência espiritual que havia na Inglaterra e, por conseguinte, em toda a Europa, né? Mas no ano 1739, Deus despertou aqueles jovens, entre eles John Wesley, Carlos Wesley, né? George Whitefield, né? E naquele mesmo ano veio o poder de Deus sobre eles se levantaram e começaram a pregar a palavra, e começou a tocar multidões, e começou a reunir vidas, e o povo voltou a se congregar, os templos se encheram de vidas salvas, renovadas, e a verdade é que aquele avivamento, entre tantos outros a quem Deus levantou, que vamos mencionando em continuação, né, varreu a Inglaterra e alcançou também os Estados Unidos, né? Assim foi com John Wesley, né? E mais tarde veio a ser o fundador do movimento metodista, hoje uma das maiores denominações do mundo, e com a alma em chamas levantou alto a bandeira ensanguentada do Calvário no século XVIII, e isso ele fez tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos, né? E deixou um grande legado, né? John Wesley, dentro do seu ministério, que foi o movimento Holiness, né? O movimento Santidade, né? Que é uma herança do avivamento wesleyano que começou aí por volta do ano 1730, né? E como consequência, o que gerou este movimento, né? Gerou a Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos, a Igreja Wesleyana, 1843, os Metodistas Livres, o Exército da Salvação, 1865, é fruto desse trabalho do movimento wesleyano, né? A própria Igreja do Nazareno, quando começa em Los Angeles, a Igreja Evangélica Holiness no Brasil, né? Que já veio de uma missão japonesa, né? Influenciada. Enfim, os metodistas modernos, todos eles vêm do movimento Santidade, né? Ainda na Inglaterra, a gente pode mencionar George Whitefield, né? Que se converte por volta de 1735, aos 21 anos, e aos 25 já começava a pregar ao ar livre, anunciando o Evangelho. Foi amigo de ministério, companheiro de ministério, juntamente com John Wesley, né? E tanto John Wesley como George Whitefield, nada foi fácil, né? Tinha que ter perseverança, houve muita perseguição, né? George Whitefield foi muito ridicularizado em peças teatrais na Inglaterra, né? Quantas vezes, né? John Wesley não foi expulso, né? De dentro dos segmentos da igreja anglicana, da igreja oficial da Inglaterra, mas isso não parou com a chama, com o fervor, com o vigor que havia Deus levantado através desses homens, né? O George Whitefield atravessou 13 vezes o Atlântico para pregar a palavra de Deus nos Estados Unidos. Dá uma dimensão do seu ministério. Mais tarde, século XIX, Charles Watts Spurgeon, né? Também pregador batista reformado, né? Nascido na Inglaterra, né? Se converte aos 17 anos, né? E aí começa a despertar a atenção pela sua vocação, né? Para a pregação do Evangelho. E mais tarde, já em Londres, né? Já em exercício do seu ministério, enquanto alguns criticavam pelo seu estilo de pregação, para alguns teatral demais, para outros era vulgar, mas não parou a marcha, a chama que havia na vida de Charles Spurgeon, e mais tarde veio a ser considerado o príncipe dos pregadores, né? Pelo amor à sua vocação e muitas outras coisas, né? Ele construiu um templo mais tarde, né?
em Londres, o tabernáculo metropolitano, que comportava sentada 12 mil pessoas, e ele ainda tinha que, a cada 3 meses, pedir a toda a congregação, que aqueles que tinham passado 3 meses frequentando o templo, que deixassem para que outros pudessem vir e ouvir a mensagem do Evangelho e fossem convertidos e salvos, né? São informações assim bem diretas, objetivas, para dar uma ideia, uma dimensão deste avivamento que se deu na Inglaterra. Quando olhamos para o avivamento nos Estados Unidos, né, na pessoa de Jonathan Edwards, né, o avivalista congregacional que nasceu em Windsor, Connecticut, filho de um grande homem, né, Timothy Edwards, né, homem de grande inteligência e ministro puritano. Olha aí, mais uma vez a presença do movimento puritano gerando os frutos e levantando homens, vasos de Deus, porque Jonathan Edwards foi um dos, naqueles dias do século XVIII, nos Estados Unidos, foi um fruto e fértil semente do movimento puritano inglês, né? E assim levou adiante o seu ministério, e mais tarde ele veio a ser conhecido por volta do ano de 1741, quando pregou aquele seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ali, a partir daí, ele também espalhou o avivamento, claro, no poder do Espírito Santo, pelas 13 colônias britânicas, que foi o embrião, né, dos Estados Unidos da América, mais tarde independente da Grã-Bretanha, em 1776. Né? No ponto 3 da lição, queremos partir aqui já para a conclusão. Os avivamentos, na verdade, mudam a história da igreja, impactam a história da igreja, né? Aqueles que passam verdadeiramente por um avivamento, por um despertar vindo de Deus, produzido por Deus, na ação do Espírito Santo, nunca mais serão os mesmos. Aqueles que fizerem parte nunca mais serão os mesmos, né? E hoje a gente vê mais recentes informações, né, lá da Universidade de Ashburn, né, que já houve um avivamento daquela ordem em 1970 e agora se repete agora em 2023 e prossegue, e só se vê testemunhos, mas só o tempo vai nos permitir avaliar, fazer uma análise de avaliação daquele movimento, por ser muito recente, né? Do que Deus está fazendo ali, se verdadeiramente Deus está agindo naquele lugar. A verdade é que movimentos espirituais na história da igreja que impactam o mundo afetam, na verdade, a política, a economia, a cultura. Assim foi lá atrás, né? A reforma protestante não foi só um movimento religioso, teve uma repercussão muito mais abrangente do que outros pensam, né? Porque nem a Inglaterra nem os Estados Unidos, né, foram os mesmos depois desses movimentos, o movimento da reforma, o movimento puritano, o pietismo e outros que nós poderíamos citar aqui, né? Na verdade, entre a Europa e a América do Norte, ali nós encontramos o berço tanto das igrejas históricas chamadas reformadas, como também do pentecostalismo, né? E desse ponto da lição aqui, quando nos indagamos sobre impactos dos avivamentos no mundo, né, que deixa sua marca, né, aqui é oportuno salientarmos que o que é comum nos avivamentos, o que acontece nos avivamentos. Na verdade, eles têm acontecido em lugares de onde menos se esperava, sem nomes afamados, de modo que toda a glória é para o Senhor, que traz, que dá o renovo, né? Traz o avivamento espiritual, e muitos deles, digamos, sem tanto aparato institucional, né? Aliás, se diz que quando a igreja perdeu muito, quando mais se institucionalizou, deixando de ser um movimento do Espírito. Isso é uma reflexão para nós que vivemos esses dias, né, dos tempos pós-modernos, no século XXI, né,
e vivemos uma igreja mais estruturada, uma igreja mais organizada, nos mais diversos segmentos denominacionais, mas merece uma reflexão de até onde nós estamos verdadeiramente dando lugar ao Espírito Santo, até determinados estatutos e forma de agir, de trabalhar e de liderar tenha também atrapalhado a ação do Espírito Santo. Isso é uma reflexão para todos nós, né? Mas observa-se na história da igreja que também houve tanto avivamento como decadência, né? Porque também avivamento não podemos ser muito românticos com os avivamentos espirituais na história da igreja, porque eles não perduram por tanto tempo, até porque vai depender da busca, vai depender do quebrantamento, vai depender da intensidade do clamor, da oração, do contexto igreja, né? Mas ainda para falarmos de que efetivamente o avivamento traz mudanças no mundo como um todo, né? Se trouxermos aqui o exemplo de Charles Finney, que já foi no século XIX nos Estados Unidos, né? Ele que foi um vaso, um instrumento de Deus, um homem que orava incessantemente para levar adiante o seu ministério, né? E houve um período aí de 1824, 1832, uns chamam os 10 anos, né, de fogo, ou os 9 anos de fogo, né? E foi um período em que ele administrou reuniões de avivamento em muitas cidades americanas, né? Chegando a Filadélfia, Boston, Nova York, né? E tantos outros lugares, mas na verdade o fogo que se acendeu nessas cidades se alastraram por outras cidades, né? Há quem diga que o alcance desse despertamento espiritual, como vaso, instrumento de Deus que foi Finney, se alastrou por cerca de 10 mil cidades, né? Então é difícil a gente aqui avaliar só a eternidade, só o próprio Deus, o dono da causa, da obra, vai poder avaliar os resultados positivos, benéficos de um vaso desse que realmente se dispôs a se colocar nas mãos de Deus, né? E o fato que mais chama a atenção no ministério de Finney foi a produtividade, o aproveitamento, a eficácia do seu ministério, quando determinados evangelistas, ao pregar a palavra, permaneciam cerca de 30%, quando se convertiam, no seu era da ordem de 85%, 90%, permaneciam na fé cristã e alcançava no ministério de Finney tanto pessoas simples como também camadas sociais, digamos assim, da alta sociedade, né? Ele já tinha sido um advogado, né? Tinha passado pela maçonaria, tinha deixado a maçonaria, tinha se tornado um opositor da maçonaria e sabia entrar e sair em todo lugar, mas a verdade é que era um vaso de Deus cheio do Espírito Santo e que o seu olhar, a sua presença, por onde passava, fazia diferença no exercício do seu ministério, né? Que não dizer de Dwight Moody, né? Que de sapateiro Deus faz dele um grande evangelista, um apaixonado pela escola bíblica dominical, inicialmente voltado para as crianças, porque ele viu essa visão de Deus se voltar para assistir as crianças jogadas nas ruas, né? E ele teve essa visão, esse entendimento, né? Essa estratégia de levar o evangelho às crianças de rua pela EBD. Que coisa linda, né? Bendito seja o nome do Senhor. E assim, seguiu-se, mas o que realmente mudou a sua vida foi quando ele um dia conversava com um amigo dele chamado o Henry, quando o outro comentando disse: que faria Deus com um homem totalmente entregue em suas mãos? E em diálogo com ele, Moody disse: eu serei este homem. E se colocou nas mãos de Deus para ser este vaso, e conta a história que Moody tocou 2 continentes pela pregação do Evangelho, e se calcula em torno de mais de 1 milhão de almas para Cristo do seu ministério, né? De modo que, como faz diferença aprender a depender do Espírito Santo, compreender que o Espírito Santo é um agente de mudança, de renovação radical na vida de todo aquele que vem a crer no Evangelho, né?
E, em especial, quem quer servir, né, quem quer realmente ver resultado daquilo que faz na causa do Evangelho, precisa verdadeiramente contar, depender do Espírito Santo. E eu lembro aqui do pastor Chu que dizia que o Espírito Santo, meu companheiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali vem a ser a maior igreja pentecostal dentro da Coreia, mais tarde, aí já no século XX, né? Aí tínhamos mais em dizer de que o avivamento do século XX tem o país de Gales, né, com Evan Roberts, né, que se conta que um dia ele encontra o pastor dele orando e dizendo: me dobra, Senhor, me dobra, Senhor. E ele saiu refletindo e impactado e dizendo: se meu pastor está orando dessa forma, o que vai ser de mim? Mas ainda um jovem adolescente começa a buscar a Deus, e ele diz o relato da história do avivamento de País de Gales, que ele orava por 2 pedidos insistentes. Pedia que Deus o enchesse do seu espírito, que enviasse o avivamento ao seu país. E a gente sabe que este avivamento veio e mudou a história do País de Gales, né? Cinemas fechados, bares fechados, na livraria se esgotaram as vendas das Bíblias, e mais de 100 mil almas convertidas a Cristo, e varreu todo o país, e a imprensa não pôde fechar os olhos porque era impossível. Assim foi o avivamento no País de Gales. E a gente tem, enfim, o grande despertamento da fé pentecostal no ano de 1906, o avivamento da Rua Azusa, começando pelo norte-americano Charles Fox Parham, e depois pelo seu discípulo, né, o Seymour, né, William Seymour, que era discípulo de Parham, e leva adiante, né, aquela mensagem e começa também a reunir pessoas ali mais tarde, mais precisamente em Los Angeles, e ali na Rua Azusa começa aquele movimento. Inclusive se diz que se Deus não levanta um homem, inclusive simples, cego de um olho, né, em plena época de discriminação racial, pois ele era negro, né, mas foi ele que Deus levanta para dar continuação à doutrina pentecostal, inicialmente disseminada por Parham, que foi quem primeiro evidenciou línguas estranhas como o batismo do Espírito Santo na ótica teológica, mas quem realmente dá continuação ao movimento pentecostal ali como vaso de Deus, na verdade, né, instrumento de Deus, foi o William Seymour, né? E ele leva adiante, né, aquele movimento, e o Espírito Santo toma de conta, né? Foi muita oração intensa, muito fervor, né? Os relatos contam que chegou um momento que aos arredores dos quarteirões da Rua Azusa, né, quem tivesse endemoniado caía, quem era enfermo era curado, né? E o povo acordando, despertando para Deus. Enfim, poucos eventos afetaram a história da igreja contemporânea tão profundamente quanto o movimento da Rua Azusa. E a explicação é pela explosão, né, por meio de uma renovação espiritual mundial, calcadas em princípios pentecostais, né? E em questão de meses já também se acordou para missões, né, que foi o grande trunfo, o grande efeito positivo, glorioso do movimento da Rua Azul. Não foi só ficar cheio do Espírito Santo, mas cheios e enviados a pregar o Evangelho, e logo nos 2 primeiros anos já se alcançava com missões transculturais 25 países, e como nós sabemos, se estendeu por todo o mundo. Chega ao Brasil esse movimento em 1910, né? E em seguida, em 1911, Anelberg e Gunnar-Vinik, que já vem como fruto desse trabalho, né? No Canadá, Estados Unidos, também teve um movimento muito destacado, que foi da Igreja do Evangelho Quadrangular, né?
daquela serva do Senhor, né? James Semple Macpherson, né? Que foi a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, né? E aquela máxima, né, de que Jesus salva, cura, batiza e prepara e leva para o céu, na verdade surge dentro do movimento da igreja quadrangular, numa visão que Deus lhe dá, que era o núcleo de sua mensagem, que ela pregava, e em seguida, quando ela também é dirigida a fundar a igreja, um movimento, mesmo uma mulher em tempos tão difíceis, ainda no início do século XX, mas ela foi esse vaso de Deus e foi uma coisa extraordinária em termos de milagres, curas divinas, né? Havia campanhas daquela serva de Deus que havia 150 macas de pessoas enfermas deitadas nas macas durante as cruzadas para ela orar e serem curadas. Dá uma ideia, dá uma dimensão, né? Do que Deus fazia através daquele trabalho. E, sim, um movimento de fé pentecostal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus amados irmãos, chega ao Brasil o pentecostalismo no ano 1910 pelo italiano Lois Francesco, funda a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911, Daniel Berger e Gunnar Wring, que são fundadores da Assembleia de Deus, como nós já sabemos, né? E assim, queridos, eu quero aqui trazer uma palavra conclusiva. Ainda podemos mencionar, né, aqui 1949, né, nas Ilhas Hébridas, né, que eram ilhas escocesas ali no noroeste da Escócia, né, como Deus trabalhou ali a partir do ano de 1949, né, do Campampa foi o vaso, né, porque o pastor local o chama para assoprar, digamos assim, a chama do movimento que estava começando, e também foi uma coisa estupenda, né. E para concluirmos aqui, né, se fôssemos falar também Deus entre os Zulus, África do Sul, né, 1966, né, com o missionário africano Erno Stergen, né, eu tive a alegria, a oportunidade, inclusive essa semana, de ouvir uma entrevista dele no ano de 1990, contando a uma TV holandesa o que Deus fez entre os Zulus, né, como ele havia passado 12 anos ali evangelizando em missões, né? E quando ele visitava os campos, as pessoas não tinham muita mudança na sua vida espiritual, ou tinham voltado para aquilo que antes praticavam, e ele incomodado com aquilo, inquieto com aquilo, e além de mais veio aquele desafio, né, de uma mãe, ele pregando sobre o poder de Deus, que Deus era grande, que Deus era poderoso, e chega uma mãe e diz: eu estou com a filha em casa endemoniada, amarrada em arames, e esse Deus resolve? Liberta a minha filha? Ele diz que sim. Ela diz: então eu preciso do seu Deus. Aleluia. E ele foi desafiado e foi até aquela casa, e a situação era muito pior, e ele não consegue expulsar o demônio. Ele volta meio decepcionado e começa com os companheiros e cooperadores a tratar isso com Deus. O primeiro, Deus arruma a vida deles, né? Precisava de conserto na vida, precisava de arrependimento, precisava de quebrantamento, e a partir dali a situação muda em seu ministério, porque o próprio Deus, sem nem fazer campanha, sem nem fazer chamamento de ninguém, começa a chegar, inclusive uma bruxa, né? Uma curandeira, né? Que era uma escola de bruxas, chega à sua casa batendo a porta e dizendo que queria libertação, precisava de libertação, que estava aprisionada por espíritos, né? E assim começa o movimento, né, de libertação, e a feitiçaria foi posta de lado. Aqueles povos, aquela tribo indígena que o seu foco na verdade era falar com os mortos, né, com o espírito para chegar aos seus falecidos, né, foram deixando tudo, inclusive como também empresários, comerciantes de todas as áreas, e Deus foi fazendo milagres, curas extraordinárias. Ele relata, inclusive, no testemunho agora que eu vi do ano 1990, né, a igreja holandesa, uma cura em um só momento assim, de 10 cegos de uma só vez, né? Aí dá uma dimensão do que Deus fazia,
que era tudo, na verdade, pelo poder de Deus, e ele fez questão de enfatizar que a nossa ênfase não era a cura do corpo, mas era a cura da alma, é levar pessoas a Cristo, e cura do corpo era um fato consequente, né? Assim, queridos, que o Senhor nos ajude aqui, que nós que estamos nessa sala levando esta aula, falando do avivamento no mundo, lição 8, a lição sobre o tema geral, Aviva a Tua Obra. A verdade é que o propósito de Deus para a sua igreja é ver a sua igreja cheia do poder de Deus, com autoridade, né? E assim até o arrebatamento, né? E é bom frisar que não pensem, né, que o avivamento espiritual virá assim de bandeja, como alguns, quem sabe, espera e ainda estão apáticos, ainda estão só na plateia assistindo, né? Não, a igreja de hoje precisa sim entrar pelo caminho de uma vida de oração, mas uma oração com intensidade, como dizia Lutero, que faz suar a alma, que exercita os músculos do espírito, e não como muitos estão só voltados para exercitar os músculos do seu corpo físico, da sua beleza física. Isso é coisa lá do mundo, né? Por isso que Paulo dizia que o exercício físico para pouco aproveita, ou seja, porque só serve para essa existência aqui. Mas eu posso ser um vaso, um instrumento de Deus, você também pode ser um vaso, instrumento de Deus aqui, e construir para a eternidade, ganhar almas para a eternidade, que esse é o grande propósito de Deus, né? A Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso, alguns chamam também essa vontade aí, esse desejo, como a vontade perfeita de Deus para com o homem. Porque Jesus padece na cruz, foi exatamente para salvar, foi para dar a condição do homem poder vir a Ele, por seu Filho Jesus Cristo, pelos méritos deles na cruz do Calvário, e assim alcançar salvação. Se você que está nos ouvindo nesta oportunidade ainda não tem um encontro pessoal com Cristo, corra para os pés da cruz, corra para Jesus, e urgentemente, porque os dias que nós vivemos, tudo nos mostra a expectativa dos fins dos tempos, de que Jesus venha arrebatar a sua igreja, e você precisa ter um encontro pessoal com Ele. E você, irmão em Cristo Jesus, que pouco ou nada tem feito na causa do Evangelho, esforce-se, empenhe-se a servir mais ao Senhor, e assim faça-o com alegria. Assim, queridos, que Deus nos abençoe, e nós agradecemos a esta oportunidade no nome de Jesus.